Central do Enem. Eu sou o professor Carlos Alberto, Ciências Humanas e História, e a gente está trabalhando o tema 1, Diversidade, Conflitos e Vida e Sociedade, e um dos assuntos do tema 1 é exatamente a empresa colonial açucareira, ou seja, a famosa economia açucareira, que foi a primeira empresa colonial montada aqui no Brasil pelos portugueses. A economia açucareira, olha aqui esse produto, nosso famoso açúcar do café da manhã, foi a mais importante atividade econômica do Brasil colonial ao longo dos séculos 16 e 17, que foi o auge dessa atividade. Desenvolveu-se na região sudeste e principalmente na região nordeste, que tornou-se o centro dessa atividade e a principal região canaveira do mundo, o maior fornecedor de açúcar para o mundo. A questão é a seguinte: por que o açúcar? Que razões levaram Portugal a escolher esse produto, a escolher a cana-de-açúcar, o plantio de cana e todo o processo produtivo para ser a atividade econômica que basearia a atividade colonial portuguesa na sua porção da América? Basicamente, aqui estão os motivos. A lucratividade era um produto que a Europa buscava muito, chegou a fazer parte das especiarias, produtos raros e caros, havia mercado consumidor, que era a Europa. O Nordeste, principalmente ele, com solo e clima amplamente favoráveis. Havia uma experiência portuguesa nesse cultivo nas ilhas atlânticas do Açores e da Madeira. Não era algo novo aos portugueses produzir, cultivar cana-de-açúcar. E, sem dúvida nenhuma, um fator importantíssimo que foi a presença do capital holandês, muito importante para a montagem de engenhos. Lembre-se que a Holanda não era ainda um país, era a província espanhola, mas tinha uma burguesia muito organizada e investiu nessa atividade. Vale ressaltar que daqui do Brasil não saía o açúcar propriamente dito, era o melaço da cana, que na Holanda era refinado e comercializado pela Europa. A atividade canavieira era baseada em um modelo, lembre-se do modelo, chamado sistema de plantation. Plantation é o modelo que vai orientar essa atividade na porção portuguesa da América, que é o Brasil. Esse modelo chamado plantation era baseado em 4 características básicas: a monocultura, o latifúndio, a exportação e a escravidão. Começando aí com o latifúndio em grandes propriedades, para dar lucro, especializado em um produto, daí a monocultura, ou os que existiam em função desse produto, que era o açúcar, voltada para a exportação e baseada no trabalho escravo. Aí nós chegamos a um outro ponto muito importante: a escravidão enquanto principal forma de trabalho. Seres humanos acorrentados, seres humanos presos, transformados em objetos, mercadorias e explorados enquanto mão de obra. Primeiramente, você tem uma escravidão indígena. Posteriormente, você tem uma escravidão baseada no trabalho escravo africano. Vale ressaltar que os índios resistiram, os índios fugiram, a igreja chegou a fazer oposição, defender a sua cristianização, mas principalmente em função de uma atividade muito lucrativa, que era o tráfico negreiro. Ele tornou-se a principal razão, além dessa principal razão, para a substituição da mão de obra escrava indígena pela africana. Com o processo de predomínio da escravidão africana sobre a indígena, há um fenômeno chamado de africanização da escravidão. Não é em todo o continente americano. A africanização da escravidão, ela se dá nessas 3 áreas da América: no Caribe, no Brasil e no sul dos Estados Unidos. São as 3 áreas do continente americano onde você vê esse fenômeno chamado africanização da escravidão. Como eu disse a vocês, a principal razão que levou a esse processo de africanização foi o tráfico negreiro, que você pode também chamar de tráfico humano ou de africanos que são desterritorializados de seu continente
numa diáspora, numa dispersão, eles são arrancados de seu local, vindo para cá trabalhar à força. Por isso que você pode também chamar o tráfico negreiro de um movimento migratório compulsório, ou seja, forçado. Trazidos em navios negreiros, chamado de tumbeiros, em função da altíssima mortalidade, essa atividade gerou para a coroa portuguesa muito lucro, muito imposto para a burguesia portuguesa, tornando-se o principal motivo para isso que nós comentamos, que é o predomínio da escravidão africana sobre a indígena. O tráfico negreiro, ele existiu legalmente aqui no Brasil até 1850, sendo abolido pela famosa Lei Eusébio de Queiroz, que será assunto em data posterior. Finalizando esse nosso comentário sobre a sociedade açucareira, ou a economia açucareira, ou os tempos do açúcar, esta era a marca dessa sociedade. Era uma sociedade patriarcal, predominando o poder masculino, a mulher submissa, basicamente rural, não havia muita vida urbana, era uma sociedade altamente conservadora, racista, aristocrática, predominando nela dois polos sociais básicos, senhores de engenho ou brancos e os negros e africanos. Era uma sociedade católica, em função dessa igreja ser oficial do reino português, e era uma sociedade escravista. E esse tipo de sociedade escravista, economia escravista, é muito resumida em livros nessa famosa frase do jesuíta Antonil: os escravos são as mãos e os pés do senhor do engenho. Basicamente, é essa a sociedade colonial.